Olá, Libertação de André Luiz, capítulo 15, Finalmente o Socorro. Estamos esperando esse socorro desde os primeiros capítulos, né? Acredito que hoje nós veremos, afinal, finalmente o socorro. Então vamos lá. Entusiasmado com a atuação do nosso instrutor, Saldanha se entregou a gestos de humildade quase ingênua, e tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente para não acordarmos contra nós, desavisadamente, a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária à nossa. Poderiam se organizar em legiões ameaçadoras e estragar nossos melhores projetos. Conheciam processos de auxílio iguais àquele que funcionávamos e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro do qual poderiam surgir de imediato centenas de adversários em massa contra essa instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhante característica. Ouvindo seus pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador, de presença desagradabilíssima, pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversas. O próprio olhar, quase vítreo, incapaz de nos fixar, dava ideia de paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Não podendo conter a curiosidade por mais tempo, perguntei a Gúbio quanto ao que lhe ocorria. Que significava aquela máscara psicológica de magnetizador das sombras? Estava surdo, quase cego, plenamente insensível. Respondia às mais longas e importantes perguntas através de monossílabos de modo vago e demonstrava insistência irredutível no setor de flagelação à vítima. O orientador, agora liberto dos cuidados, esclareceu prestimoso. André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando, sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e a utilizam como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida. Gaspar encontra-se nessa situação. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, como homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se torna para ele a ideia fixa, obcecante. Ele era médium dos senhores da desordem. Já vimos em outras situações mostradas por André Luiz, né? Que no plano espiritual existem médiuns de espíritos superiores. Agora, nós estamos vendo médiuns de espíritos devotados ao mal. Ele estava autômato, paralisado, mas com ideia fixa. E aí, André diz, né, que perguntou sobre forte impressão. Mas por quê? Mas não poderá reintegrar-se da posse dos sentidos naturais? Sim, perfeitamente. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhes ditarmos.
passes contrários à ação paralisante irão restituí-lo à normalidade. Mas tal operação exige momento adequado. Há necessidade no feito de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. Nesse instante, Saldanha se aproximou de nós e pediu instruções, sem rebuços, a Gúbio e disse com reverência: meu benfeitor, compreendo que demonstrar de imediato a nova situação seria atrair sob nosso terrível seria atrair sob nosso esforço terrível reação de quantos passarão a nos vigiar desapiedadamente. Com franqueza, não vejo num campo novo e desconheço o caminho por onde recomeçar. O interpelado, o Gúbio, respondeu com bondade: sim, Saldanha, você permanece bem inspirado. Estamos fracos para batalhar em conjunto. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo. Aguardemos a noite. Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Até lá, convém aguardarmos o ambiente doméstico sem alterações, mesmo porque Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Seu perispírito está enfermiço e viciado, reclamando caridosa ajuda. Mal não havia terminado a observação e Gabriel entrou no aposento e se aproximou da esposa desalentada e abatida. Gúbio, agora senhor da situação, aproximou-se do rapaz sem alarde e colocou sob sua fronte a mão paternal, dominando o cérebro, suas zonas diretas de inspiração, dando oportunidade naturalmente a forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. Reparei que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a contemplar a companheira enternecidamente. Tomou suas mãos com sincera ternura e falou espontâneo: Margarida, me dói te ver assim, sob desânimo tão profundo. Pequena pausa pesou sobre ambos, mas, ao cabo de alguns momentos, tornou o marido de olhos iluminados por indefinível esperança. Houve. Uma ideia súbita brotou no meu pensamento. Desde muitos dias, estamos atropelados por remédios violentos e medidas drásticas, que não te socorreram com eficiência precisa. Você consente em que eu peça em nosso favor a ajuda de algum amigo interessado em espiritismo cristão? Tocada por aquela onda de abençoado carinho que fluía imperceptivelmente de Gúbio, por intermédio de Gabriel, olha a sabedoria do Gúbio, ele utiliza o marido para dar um passe em Margarida. A doente abriu os olhos, cheios de interesse novo, como quem encontrará a inesperada senda salvadora, e concordou feliz. Estou pronta. Aceitarei qualquer recurso que consideres, por tua vez, justo e digno. O esposo, num transporte de esperança, saiu precipitadamente acompanhado de Gúbio, que nos recomendou a permanência ao lado de Saldanha, em preparativos de serviço para a noite próxima. Na intimidade do ex-perseguidor, não perdi tempo. Entrei em atividade absolutamente nova para mim e desejava ampliar conhecimentos e recursos. Considerei de um trabalhador incompleto, em minha posição, precisa
estudar sempre e, me aproximando do carrasco transformado em amigo, interroguei: Saldanha, como explicar tamanho temor do nosso lado perante os companheiros retardados? Ele fixou em mim o olhar espantado e observou: Meu caro, conheço suficientemente esse capítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco essa jovem senhora enferma, em padrão físico de menor resistência, o malogro em nosso objetivo de socorro a ela será questão de alguns minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte, contando com intérpretes que nos vigiam através de todos os flancos e não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, é necessário possuir a prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder o tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. O nosso aliado relanceou o olhar pelo quarto a fim de se certificar de que não vínhamos sendo ouvidos por adversários comuns, e prosseguiu: Eu mesmo, logo depois da minha vinda, fiz tudo por fugir ao mal, mas em vão. Velhas orações por mim aprendidas nos recessos do lar, que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articuladas então por minha boca, mereceram sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça, mas a vontade de melhorar era sincera no meu coração. Me esforcei de alguma forma, reagi quanto pude, mas meu impulso para o bem, legítimo, né? Era, no fundo, um sopro frágil à frente de um tufão. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que, em vão, eu procurava sustentar. Se a alma liberta o corpo da carne, não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida. É quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Ou seja, Saldanha diz que não era uma criatura má, mas que ele tinha princípios espirituais. E quando chegou no plano espiritual, vendo a situação das pessoas queridas, não sabendo o que fazer, né, foi levado para a prática da vingança. Não teve força moral suficiente para fazer o bem e também se tornou um carrasco. Então, muita gente que no plano físico não é uma pessoa do mal, mas não cria virtudes significativas, então, quando chega lá no mundo espiritual, passa dificuldades. Viu o que ele disse? Ele orou, mas ele orou o quê? Fórmulas, orações repetidas, não era aquela que sai do fundo do coração. Ele não soube se elevar o seu pensamento, ele não soube se manter em condição elevada. Por isso a necessidade do estudo, que a gente sempre fala, né? Uma pessoa que não é do mal acaba se ligando ao mal, porque por falta de orientação. E aí André diz: entretanto, não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável? E ele disse: admito que sim. O obsessor modificado me surpreendeu pela clareza da argumentação.
E o obsessor, né, o ex-obsessor, continua dizendo: todavia, você não desconhece que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza contrária à capitulação indispensável. A sabedoria golpeia a insciência, a bondade humilha a perversidade. O amor verdadeiro sitia o ódio num círculo de ferro. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem deliberadamente 1000 armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Assinalando sua palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombravam, eu pensei: teu próprio caso é um exemplo vivo. Me espanta o cabedal de teus comentários inteligentes. De nenhum modo você poderia ser um ignorante. E o ex-verdugo, sorrindo, disse: ah, sim, inteligência não me falta. Leitura também. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Mas me faltava a companhia de alguém que conseguisse me mostrar a eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males. Imagina um esfomeado ao ouvir discursos. Você acredita que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa e a nora desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. No entanto, o benfeitor Gúbio me demonstrou que o bem é mais poderoso que o mal. Isso para mim bastou a saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Ou seja, na dúvida, o exemplo é o verdadeiro esclarecimento. Faltava alguém para mostrar o caminho para ele, que demonstrasse na prática que é muito melhor estar no bem. Exemplificar é educar. Reparou em redor, com extrema desconfiança no olhar, e acentuou: porém, sei de experiência própria quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Francamente, ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Me perseguirão sem tréguas. Se puderem, me conduzirão ao vale da miséria e penúria. Mas noto que eu, espírito, agora possuo transformação. Me convenci de que o bem pode vencer o mal e espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, a ele acompanharei. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Ele estava cansado do mal, porque o bem renova as almas, mas o mal satura as criaturas. O mal não revigora, né? Faltava alguém para mostrar o caminho, ele diz, né? Que demonstrasse na prática que é muito melhor estar no bem. Entenderam agora? É um caminho sem volta. Margarida era obsediada, portanto, seu psiquismo era vulnerável. Tinha falta de defesas psíquicas e a equipe que a perseguia tinha todas as condições de recomeçar. Ela não tinha forças psíquicas para se defender de maneira absoluta do assédio dos espíritos
que pudessem substituir Saldanha e seu companheiro. Por isso, todo aquele cuidado antes de qualquer coisa. Leôncio, que nos fitava atencioso, registrando nossa conversa, asseverou por sua vez: eu também não mais posso servir nas fileiras da vingança. Estou farto. É o que a gente acabou de falar, né? O mal cansa. Hipotequei aos dois nossa simpatia e prometi em nome do nosso orientador que não lhes faltaria acolhimento em plano superior. Sorriam satisfeitos quando Gúbio retornou ao compartimento da enferma, notificando que o problema foi resolvido. Margarida e o esposo compareceriam a uma reunião familiar importante, setor de socorro mediúnico, na próxima noite. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador traumatizado, receberiam recursos eficientes. Com ansiedade, aguardamos o anoitecer. De quando em quando, Gúbio colocava a mão sobre a fronte da enferma, como a acentuar sua resistência geral. Por volta das 20 horas, um automóvel recebia o casal, que se fez acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides ainda ligados à cabeça da enferma, sob processo de imantação. Saldanha teve o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que tentavam nos seguir. Tranquilizou-os com palavras amigas, afirmando, aliás com muita razão, que o assunto vinha sendo bem tratado. Chegando na confortadora casa, fomos admiravelmente recebidos. O senhor Silva, dono da casa, acolheu Gabriel e a esposa com inequívocas demonstrações de carinho. E Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, nos estendeu braços fraternais. Então, enquanto o encarnado recebia os encarnados, o mentor dele, recebia os desencarnados. Lá dentro, 4 cavalheiros e 3 senhoras, os componentes habituais do círculo doméstico, ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes, reanimando-os e instruindo-os até que o relógio indicasse o momento exato para os serviços da noite. A pergunta de Gúbio, Sidônio esclareceu muito seguro. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente, entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores do plano físico. Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento, o operário é complemento do administrador, o aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Efetivamente, encontramos irmãos dispostos à ajuda fraterna, embora, é forçoso dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médiuns de alguma força boa ou má em nossas faculdades receptivas. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento e substancial na autoiluminação, através de serviços aos nossos semelhantes, e trocam
tocam, né, a exigir dons mediúnicos como se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente àqueles que se candidatam aos seus benefícios por intermédio da antiga varinha de condão. Esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização. Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto quanto a enxada que nos pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre quando em serviço metódico ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva quando em constante repouso. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente de fé positiva dentro do caminho louvável, haja o que houver, e, apesar de cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante à plantinha tenra, que encerra a esperança no futuro, basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis, à maneira de melros. Melros são aqueles pássaros pretos, à maneira de melros num arrozal. E lá se vão os germes superiores que lhes confiamos incessantemente ao solo do coração. De um instante para outro, duvidam do nosso esforço, desconfiam de si mesmos, fecham os olhos diante das grandes leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre, e as energias mentais, que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vias de aprimoramento próprio, são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. Então, mais uma vez, André nos dá uma aula de como deve ser a nossa conduta. Devemos ter disciplina, respeito e, acima de tudo, força moral. Não podemos ser espíritas só na sessão mediúnica. Ao sairmos do centro, devemos continuar com a mesma postura e não nos deixarmos levar pelos acontecimentos à nossa volta. Qualquer desafio doméstico, nos revoltamos e baixamos nosso padrão. Assim, quando chegamos no centro para trabalhar, os espíritos amigos têm maior trabalho para nos limpar dessas energias infelizes. Precisam fazer toda a asepsia para que eles possam fazer o que precisa ser feito para aqueles que procuram ajuda. Eles lamentam muito que nós não estamos aproveitando o trabalho mediúnico que eles tentam nos oferecer, porque o trabalho na mediunidade é trabalho de mão dupla. Damos, mas também recebemos. Vamos parar por aqui, porque o tempo está esgotando, né? Vamos continuar no próximo filminho.